Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, você que está interessado em crescer e continuar crescendo no aprendizado do texto bíblico e, por conseguinte, buscando agradar a Deus, por entender o que ele diz, por entender o que as Escrituras ensinam, né? Vamos seguindo, então, nessa nossa estratégia, nessa nossa intenção de compreender melhor as Escrituras e fazer a vontade de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, comecei a trabalhar na Escola Dominical, então, com uma apresentação, ela tem alguns movimentos, eu achei interessante. Para quem quiser, esse aqui foi feito num programa chamado Prezi, tá bom? Na verdade, tem um programa para fazer download e tem também para fazer online. Só que para baixar é um Deus nos acuda, acho que tem que comprar a licença. Como eu tinha feito isso aqui em 2012 e consegui utilizar isso lá na nossa congregação em 2016, né, foi me dada uma oportunidade de levar a palavra aos irmãos na congregação em 2016, e eu apresentei isso lá na Igreja Batista Hermon em 2016, para poder traçar, né, a linha do tempo, né, a cronologia, um panorama bíblico do Antigo Testamento. Tá? E eu vou tornar a usar isso porque naquele dia eu usei todas essas imagens que você vai ver logo depois aqui, em 50 minutos, né, que foi cedido lá, que era o momento da palavra, né? Na verdade, 50 minutos foi até demais. E, com certeza, aquilo ali fez uma salada mista na cabeça de todo mundo, e agora, com a Escola Bíblica Dominical, eu posso tratar disso com vocês com mais tranquilidade, né? Então, deixa eu apresentar para vocês, talvez vocês vão se lembrar disso aí com um pouco mais de facilidade. Então, nós temos, eu fiz esse traçado aí, na verdade eu copiei isso da internet, é lógico, né? E quis trabalhar com um conceito de imagens, porque diz aí tem uma teoria, depois eu vou procurar saber o nome do teórico que falou isso, que a gente consegue segurar conteúdos conforme a gente usa sentidos do corpo para sentidos, né? Alguns sentidos do corpo para no envolvimento do aprendizado. Então, aquilo que você ouve é dito que os teóricos dizem que se você só ouvir, você segura 10% daquilo que você está ouvindo. Se você se você ouve e vê também, isso já soma mais 20%. Então, acaba que você consegue segurar pelo menos 30% daquilo que você está aprendendo. Se você executa, aí você, né, se você, depois de aprender a teoria, de ver como se faz, se você botar a mão na massa, dizem que você chega a ultrapassar 50% de capacidade de compreensão, de retenção dessa matéria. Se você é uma pessoa que é levada a ensinar outras pessoas sobre aquilo que você está aprendendo, a sua capacidade de reter conteúdo chega a 90%, dizem alguns teóricos, né? Eu espero um dia ter a oportunidade de ter espaço e trabalhar com vocês a ponto de colocar vocês para poder executar atividades também lá, né, em torno da interpretação do texto bíblico, porque é fazendo, né, que a gente consegue captar as informações, dominar os instrumentos e botar em ordem para funcionar, né? E principalmente se você tiver de passar isso para alguém no futuro. Inclusive, eu penso que lá no futuro eu vou compartilhar essa apresentação, mas mais para o futuro. Quando a gente terminar isso aí, eu compartilho isso com você para que você possa, quem sabe, né, utilizar isso aqui para poder ensinar a um amigo, a um filho, a um irmão, a um parente, né? Você conhecendo a cronologia bíblica, você vai conhecer e vai conseguir passar bem, porque eu uso aqui de muitas imagens para poder ilustrar os textos bíblicos, né? Então, vamos adiante. Aqui você tem a linha histórica dentro da Bíblia, né? A linha que percorre toda a Bíblia. Você pode ver que aqui nós temos, na parte de cima, a criação, né? Passando pela Torre de Babel, o dilúvio. Nós temos aquela divisão que eu te falei a respeito de ter o povo de Judá e o povo de Israel, tá bom? É daqui que vem o conceito judeu, viu, meus irmãos? São os descendentes da tribo de Judá. O restante, né, aqui nós temos 2 tribos das 12. Né, o povo de Israel recebe esse nome por conta de Jacó, um dos patriarcas da nação, do povo de Israel. Né? Então, nós temos aqui Abraão, Isaque e Jacó. O Jacó teve o nome dele mudado para Israel, por isso
né, o povo de Israel, são os descendentes de Jacó, porque Abraão teve mais filhos, né? E o Isaac teve 2 filhos também, um deles chamado Esaú, e os filhos de Esaú não são Israel. Os filhos de Esaú são Edom, são edomitas, né? Você vê isso ao longo dos textos bíblicos conforme vai lendo. Então, israelitas são apenas os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles se chamava Judá. E os filhos de Judá, os descendentes de Judá, se transformaram então naquilo que a gente chama de judeu hoje. Né? Mas aí esse povo junto, até nesse ponto aqui, chamava-se povo de Israel, é um povo unido. Teve um problema, né? Mais para frente a gente estuda isso, um dos filhos, um dos descendentes, né? Um dos reis aqui se transformou numa pessoa muito mesquinha e arrogante, e Deus dividiu o reino, deixou 10 tribos com o reino do norte, que passou a chamar-se Israel, manteve o nome, e 2 tribos com esse reino do sul, que era composto de Judá e Benjamim. Ok? Aí mais à frente a gente vê aqui a nação de Israel sendo levada para a Babilônia, sendo feito cativa. É esse ponto que eu falei aqui, que é para mim, é um dos 2 pontos mais importantes na história do povo judeu, porque até aqui era um povo muito idólatra, né? E Deus, por conta da idolatria, prometeu que levaria eles para o exílio, levaria eles para fora da terra prometida. Ficaram lá 70 anos até que retornaram para a terra deles, né? E a gente tem um período de silêncio na Bíblia, aqui tem alguns livros escritos aqui nesse período do retorno do cativeiro, e a gente tem um período de silêncio, até que, novamente, a gente vê a Bíblia se movimentando, né? A história bíblica se movimentando com a chegada do Messias, que já tinha sido prometido aqui para trás, ao longo desse tempo aqui atrás. Então, nós temos o Messias na pessoa de Jesus Cristo. Messias é uma palavra grega uma palavra hebraica, né? Para o ungido, né? Também era uma palavra usada para reis, porque os reis, antes de assumirem o trono, recebiam a unção, né? Um banho de óleo, por assim dizer, na cabeça, eram investidos dessa autoridade. Então, Jesus é o nosso rei Messias, né? E aí nós temos o restante da história bíblica no Novo Testamento, até que a gente chega no último livro profético da Bíblia, que é Apocalipse, tá bom? Então, vou tentar fazer uma divisão parecida com aquela das aulas presenciais e a gente segue, então, para o próximo movimento do texto bíblico aqui, das imagens, que seria ir até a criação. Como é de conhecimento de vocês, o texto bíblico diz que Deus criou o mundo, tá bom? Agora, qual que é a dinâmica física disso aí? Se foi o Big Bang, né? Ou qualquer outra teoria? Eu acho que a teoria mais conhecida de hoje em dia é o Big Bang. Por que a gente diz teoria? Porque ninguém estava lá para testemunhar, né? Então a gente não tem como provar que foi o Big Bang mesmo a origem, o nascedor da criação de todas as estrelas, de todos os planetas, inclusive do planeta Terra. Né? Fato é que a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e terra, tá bom? É dito no texto bíblico também que Deus formou o homem, e eu disse isso presencialmente lá no templo, e repito aqui, eu já tive contato com adolescentes, né, cristãos e não cristãos, que desconheciam o fato da Bíblia dizer que Deus formou o homem com barro, formou o homem do pó da terra. Né? Então, eu penso que isso é uma falha grave nossa como cristãos em fazer a palavra de Deus conhecida para os não cristãos e, inclusive, na criação dos nossos filhos cristãos que estão crescendo sem saber, né, do ponto de vista da Bíblia a respeito da criação dos seres humanos. Então, Deus cria o homem de vontade própria, né? Criou porque ele quis, né? Criou o homem então do pó da terra, por isso também quando o homem peca, ele recebe a penalidade, né? A condenação de passar pela morte, até então ele não conheceria a morte, mas já que desobedeceu, foste criado do pó e ao pó voltarás. Não sei, não posso dizer, mas talvez daí surgiu, né, também o costume de enterrar, né, sepultar os mortos sob a terra, porque já que é pó, que volte ao pó, né? Então, logo depois disso aí, nós temos não só a criação do homem, mas da mulher, que foi retirada de uma das costelas de Adão, né? Temos, então, que eles vivem em um jardim que tinha tudo o que eles necessitavam,
mas não era para ter ficado à toa, né? Certamente uma das funções que Deus designou para Adão era de cultivar a terra, então ele deveria cuidar do jardim ao longo da sua vida. O texto bíblico não diz quanto tempo foi que o homem viveu nessa condição, né? A tradição judaica diz que não demorou um dia, né, desse casal lá no jardim. Antes de terminar o dia, Adão já tinha sucumbido ao convencimento, aos argumentos da Eva. A Eva já tinha cedido aos argumentos da serpente de que era bom comer da árvore do centro do jardim, porque aí ela seria sábia, o ser humano seria sábio, os dois seriam como Deus. Então não passou um dia não passaram 24 horas dentro do paraíso antes de pecar, de acordo com a tradição hebraica, da tradição judaica, tá bom? A gente tem na sequência aí, essa cena aí faz referência ao primeiro homicídio do mundo, porque Adão e Eva tiveram pelo menos 3 filhos, né? Ah, Diego, mas onde é que a Bíblia diz dos outros filhos, né? Existe ali no capítulo 5 de Gênesis, na hora que vai falar da genealogia, e é uma parte que a gente normalmente acha muito enfadonha, muito cansativa de ler, mas ali tem um pluralzinho, rapaz, que faz diferença nisso tudo. Você vê aí, então, que não importa como é que a Bíblia conta essa datação, eu penso que essa datação é a mesma datação que a gente usa, né? Então, Adão teria vivido mais de 900 anos, e aí ele teve filhos e filhas, né? E depois morreu. E é assim que o texto bíblico vai narrando as descendências depois dele. Então, o Adão não teve só Caim e Abel, que são esses 2 personagens aí. Depois que o Abel morre, o casal tem novo filho, né? Mais um filho que o escritor bíblico, no caso Moisés, achou interessante para o enredo que ele estava contando, falar a respeito do terceiro filho, que era Sete, né? E o Caim recebeu a punição de viver errante, por assim dizer, né? Ele teria que fugir e Deus ainda deu a graça de dar-lhe uma marca que nós não sabemos que marca é essa, que impediria que ele fosse morto quem quer que o encontrasse. Ou seja, nós temos a narrativa de que eles não eram as únicas pessoas vivas na face da Terra, né? No caso aí, Adão, Eva e o Caim, agora. Eles não eram os 3 únicos seres viventes da face da Terra. Já tinha mais gente ao longo desses 900 anos de vida de Adão. Adão e Eva com a ordem de Deus para se procriarem e encherem a terra, então provavelmente era o casal mais fértil da história da humanidade. Tiveram filhos um atrás do outro, com certeza. A gente pode conjecturar, a Bíblia não diz, mas provavelmente não tinha impedimentos para o relacionamento intrafamiliar, de forma, então, que irmãos se casavam com irmãos, primos com primos, e tios com sobrinhos, e etc. e tal. Não que isso vá apoiar a pedofilia, tá? Longe disso, não é isso que eu quero dizer que a Bíblia, nesse período, abre espaço para, não digo nem poligamia também, tá? Digo apenas que o casamento intrafamiliar era a única forma de explicar a quantidade, né, de pessoas existentes nesse tempo, ao passo de ter Caim que sair da presença de Deus, sair da terra onde ele vivia, temendo ser morto por outras pessoas, sendo que a Bíblia diz que Deus criou apenas um casal no começo. A essa altura, então, Caim foge, vai morar numa outra cidade, se casa com uma mulher, que essa mulher certamente é uma das primas, sobrinhas, irmãs do próprio Caim, e ele forma uma família por lá. Tá bom? Seguindo aí, na sequência do texto bíblico, a gente passa a uma passagem extremamente conhecida. Deus resolve fazer um juízo contra o povo, contra a humanidade, em virtude dos seus pecados, que eram muitos, né? E aí o texto bíblico usa do seguinte termo, que é bem fácil da gente compreender, que o homem pecou tanto que Deus se arrependeu de tê-lo criado. Presencialmente, a gente comentou que é uma palavra de difícil explicação para nós, porque o termo utilizado lá, de fato, foi arrepender-se. Deus teria se arrependido, mas a própria Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender daquilo que ele faz. Então, uma das respostas teológicas que melhor explica aquela palavra é que a palavra que mais traduziria para nós, seres humanos, o sentimento de Deus, o sentimento de tristeza de Deus com o crescimento da maldade,
visto que o homem agia, então, com um desígnio próprio, né, inclinado para fazer o mal, seria aquele sentimento próximo do arrependimento. Talvez essa fosse a palavra que melhor explicasse para o ser humano limitado o sentimento de um Deus ilimitado. Né? Faltariam, então, palavras para poder explicar qual era o sentimento de Deus, e o Moisés resolveu utilizar essa palavra, que é o arrependimento. Nesse arrependimento, Deus manteve, como assim dizer, né, o original da sua criação, a matriz da criação, ele manteve. No caso, então, o Noé e a sua esposa, os 3 filhos dele, que é o Sem, o Cam e o Jafé, e as esposas deles. Então, eram 8 pessoas dentro da arca, e um par de cada animal puro, 7 pares de animais impuros, ritualmente impuros, né? Não que eles tinham algum defeito, alguma impureza na sua constituição, mas em termos rituais eram animais ritualmente impuros. Tem uma classificação desses animais lá no livro de Levítico, né? Mas, enfim, um par de cada animal, ou 7 pares de cada animal desses aí, na arca, porque Deus destruiu o restante da terra e haveria um novo recomeço. Eu lembro que presencialmente a gente até disse o seguinte, que destruir o ambiente não solucionou o problema do mal. Então, hoje em dia, eu utilizei até esse termo lá, muita gente acha que para poder acabar com a violência e acabar com a pobreza e acabar com os criminosos, talvez tivéssemos que demolir favelas, destruir favelas, explodir favelas, né? Ou o lugar onde as pessoas más vivem. Mas a gente já vê esse teste tendo acontecido lá no Antigo Testamento. Eu chamo de teste aqui, embora estivesse no projeto de Deus, né? Mas é apenas para fins de aula mesmo. Essa forma de solucionar o problema do mal já foi testada. Deixa só as pessoas boas e elimina as pessoas ruins do mundo, né? E a gente vê que o mal voltou a acontecer, né, na face da Terra. Então, o problema do mal não é o ambiente. O problema do mal não é a criação, né? A forma como a pessoa é criada. Isso contribui muito, com certeza. Mas o problema principal do mal é o ser humano não regenerado, o ser humano não transformado por Deus. Esse é o pior, a principal causa do mal, né? Do mal materializado, do mal na face da terra. Ele está no ser humano, que é pecador e que é portador, digamos assim, desse gene do pecado. Bom, nós temos a destruição, então, mais à frente. Lembre-se que Deus deu a ordem tanto para Adão quanto para Noé, que era para crescer, multiplicar, encher a terra, mas aí nós temos aqui a representação da Torre de Babel, que foi uma tentativa dos seres humanos não se espalharem na face da terra, né? E mais, de criar uma torre que abrigasse todos os povos, né? Todas as pessoas daquela região, e construir a torre mais alta do mundo a ponto deles chegarem aos céus. Aí você vê a representação aí da torre ultrapassando as nuvens, né? Então, Deus destrói a Torre de Babel, espalha as pessoas porque passam a ser criados outros idiomas. Até então parece que todo mundo se entendia, e quando todo mundo fala a mesma língua, é mais fácil estabelecer projetos. Quando todo mundo fala línguas diferentes, ninguém se entende e fica mais difícil criar estratégias, projetos que convirjam, né, que sigam na mesma direção. E aí, como essas pessoas passaram a falar línguas diferentes, cada uma delas foi procurar alguém que ela conhecia, uma língua que ela entendia, e foi morar todo mundo junto, mas no seu canto do planeta. E assim Deus, então, cumpre o seu propósito de povoar a terra, né? Nós passamos, então, à época dos patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó. José entra aí também, mas os principais patriarcas do povo de Israel são esses 3 primeiros aí, Abraão, Isaque e Jacó. Deus chama Abraão do nada, né? Nós temos aqui uma das representações que é a mais conhecida, é de quando Abraão encontra com 3 anjos, isso aí já Abraão com mais de 70 anos, segundo o texto bíblico, 75 anos, e ele ainda não tinha um filho com a sua esposa, né? Mas Deus pega e chama ele, faz uma promessa para ele, na verdade, reafirma promessas feitas lá no capítulo 12,
e fala, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como é que um homem vira uma grande nação se ele nem filhos tem? Depois de 75 anos ainda não tinha tido um filho, né? Ele recebe essa promessa e essa é uma passagem bem conhecida dos cristãos de quando ele encontra 3 anjos. Essa outra passagem é conhecida também de vocês. Nós temos aqui a representação da destruição de Sodoma e Gomorra. O Abraão se tornou um homem muito rico, a família dele era muito rica, né? Ele tinha muitas posses, o sobrinho dele, chamado Ló, também tinha muitas posses, e acaba que os funcionários dos dois ficavam brigando, até que o Abraão e o Ló entram num acordo. Olha, você vai para um lado que eu vou para o outro, que senão não vai dar para a gente conviver. Olha só como é que os dois tinham posses, né? E o Ló vai morar num lugar que futuramente é habitado, né? Ou se transforma, é criada uma cidade, ou ele vai viver nessa cidade, né? Que concentra essas duas, uma região onde concentra essas duas cidades, né? Sodoma e Gomorra. E aí o mal de Sodoma e Gomorra chega à presença de Deus, de modo que a gente volta aqui nessa passagem aqui. Na verdade, essa figura, ela representa o momento onde Deus reafirma a sua promessa para Abraão de fazer dele uma grande nação e fala a respeito de Sara, que está lá atrás, ó, que ela, daí a um ano, teria um filho. Você lembra da passagem? Ela ri, né? Há uma dúvida nela. Mas nesse mesmo momento, nesse mesmo episódio aí, esses 3 anjos, que são representantes de Deus, se dirigem lá para Sodoma e Gomorra. O Abraão, né, que até então tinha o nome de Abrão, o Abraão, então, ele começa a interceder, porque ele se lembra que o sobrinho dele está lá na outra cidade, e os anjos estão indo lá para poder ver o que de fato acontece, por assim dizer, porque eles estão prestes a fazer o juízo de Deus acontecer lá em Sodoma e Gomorra. E, de fato, Deus livra apenas a família do Ló, porque a terra, então, era muito pervertida. Eu te concito a ler o texto bíblico lá e ver de que forma é que aconteceu esse juízo no texto bíblico. Só que essa imagem é muito bem representativa, no sentido de que saiu o Ló, a esposa dele e as 2 filhas. E a ordem foi o seguinte: saiam da terra e não olhem para trás. A esposa olha para trás, um símbolo de desobediência ou até de saudade do estilo de vida antiga, e ela é penalizada sendo transformada numa estátua de sal. Tá bom? O restante da vivência aí, você vê no texto bíblico, como é que a linhagem, como é que o Ló manteve a sua descendência por meio de incesto, tá? Torno a dizer, no texto bíblico nós ainda não tínhamos uma proibição do relacionamento intrafamiliar, tá ok? É a forma como se desenvolveu o texto bíblico, e isso não nos autoriza porque tem texto posterior que proíbe o incesto. Mas até então não tinha regra que limitava isso, e essa era a estratégia utilizada pelos seres humanos para crescer e multiplicar, relacionamentos intrafamiliares. Bom, logo depois nós temos um dos pontos extremamente interessantes, e isso é que faz de Abraão ser reconhecido como um homem de fé, um homem que crê de fato em Deus. Ele escuta a voz de Deus que manda ele entregar o único filho que ele teve com a sua esposa, né, que é o Isaque. E ele vai de coração aberto para poder sacrificar o menino no meio do caminho, inclusive, para o sacrifício. O menino que estava levando essas próprias lenhas sobre a qual ele está deitado aqui, ó. Ele fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo que a gente vai utilizar para fazer o sacrifício a Deus, mas eu não estou vendo o sacrifício, não estou vendo o cordeiro que a gente vai sacrificar. E o Abraão, num movimento de fé, né, num exercício de fé, ele manda o menino não se preocupar, porque o sacrifício, o cordeiro, Deus ia providenciar. E, de fato, ele providencia. Isso a Bíblia diz que foi contado como justiça para ele, como um ato justo da parte dele. É como se ele tivesse criado um motivo para ser lembrado, né? Por isso, lá no Novo Testamento, nós temos uma palavra que diz que todos aqueles que creem como Abraão creu, tornam-se filhos de Abraão. E olha que Abraão abriria mão da sua promessa, abriria mão da sua descendência e de tudo aquilo que Deus deu para ele, se fosse para obedecer e demonstrar que amava a Deus. Então, nós temos aí
esse episódio do sacrifício do filho de Abraão. Eu acho que, como se trata de escola bíblica dominical, vale a pena eu esclarecer que o Abraão não sacrifica o filho. Deus, de fato, o impede antes dele descer essa faca sobre a criança e fala com ele que, de fato, ele ama a Deus, né? Deixa isso bem claro, né? Que é reconhecida a atitude dele como uma demonstração de amor a Deus, e Deus, de fato, providencia, né? O Abraão vira de costas lá no texto bíblico e encontra um carneiro preso pelos chifres em galhos de árvores lá no fundo, né? Num arbusto. E ele não perde a viagem, faz ali um sacrifício, como era exigido até então, para agradar a Deus. Tá? Na sequência, é importante a gente dizer também, isso aqui eu disse lá no templo, lá, em forma de curiosidade. Todos os descendentes de Abraão deveriam, então, circuncidar os filhos do sexo masculino. Essa seria uma marca da aliança de Deus com Abraão. E isso, não sei se vocês sabem, tanto árabes, representado por esse rapaz da esquerda, quanto judeus, representado por esse rapaz da direita, são descendentes de Abraão. Tá? Quando Deus estabeleceu essa aliança com Abraão, isso se estendeu por Isaque, representante dos judeus, e por Ismael, o representante dos árabes. E eles até hoje trazem essa marca em si. Tanto judeus quanto árabes, muçulmanos, eles praticam a cultura da circuncisão, que é uma cirurgia no pênis, né, assemelhada aí ao hoje mais famoso, a cirurgia da fimose, né, a extração da fimose, que é o retirar a pele do prepúcio de sob a glande do pênis. Então, essa é a marca que Deus traçou, uma marca física que Deus traçou aliançou com Abraão para reconhecer, para ser a marca dos descendentes de Abraão. O Novo Testamento é muito claro ao dizer que para ser um filho de Deus não é necessário ser circuncidado, né? O que faz uma pessoa ser filha de Deus, né, um filho de Abraão, um descendente de Abraão, é necessário ter a fé de Abraão e não as marcas físicas de Abraão. Né? Isso fica muito claro lá no livro de Romanos. Tá? Não há marca física, não há atuação que você faça e que te transforme em filho de Deus. É a fé no Filho de Deus que te transforma num descendente de Abraão, num servo do Deus de Abraão, o único e verdadeiro Deus. Sigamos então à frente, o filho de Isaque. Isaque tem 2 filhos, né, que é o Esaú e o Jacó. O Esaú é um homem do campo, ele nasceu, embora os dois sejam gêmeos, o Esaú é um homem do campo, é um homem de caça, né, é um homem mais brutão, vamos dizer assim, e o Jacó não, já é um camarada mais de casa, né, é um pastor de ovelhas, a vida dele não é tão dura, digamos assim, como a do irmão. Aqui nós temos a representação de um momento onde o Esaú abre mão de um dos direitos importantíssimos daquela época, que era o direito de ser o filho mais velho, de ser o primogênito. E o primogênito naquela cultura, ele de fato tinha privilégios, a ponto de ter uma porção dobrada do almoço, ter porção dobrada da herança quando o pai falecia. E é isso que a gente vê no futuro. Ele chega, então, cansado e com muita fome de uma das suas expedições para poder caçar, para poder ter a sua vida de homem do campo, digamos assim, né, de fazer esforço no campo. E aí o Jacó, malandramente, vou utilizar esse termo, mas tudo isso aí contingenciado e permitido e dentro do projeto de Deus, o Abraão faz o negócio com ele. Olha, eu estou com o almoço pronto aqui agora, né? Eu tenho um prato de lentilhas aqui e eu troco, né? O almoço está pronto, você está aí, esfomeado, né? Não está conseguindo ficar de pé de tanta fome, é isso que essa imagem representa, mas eu te dou a comida aqui na mão agora, se você passar para mim o seu direito de ser o primogênito. Né? E o Esaú não faz caso da sua primogenitura, ele não interpreta a sua primogenitura como sendo algo importante. Então ele abre a mão de ser o filho primogênito, mesmo que ele tenha nascido segundos ou minutos antes do irmão gêmeo dele, o Jacó. Esaú, então, abre mão do seu direito de ser o primogênito aqui, nesta cena. Tá? No momento do falecimento de Isaque, o pai, o Esaú o Jacó, na verdade, é convencido pela sua mãe
a enganar o pai, né? Eu comentei lá no templo que provavelmente os dois rapazes tinham estrutura física diferente, né? Esse aqui tinha cheiro de homem do campo, esse aqui tinha cheiro de ovelha, cuidava das ovelhas, né? Esse aqui era peludo, tinha um braço peludo, esse aqui provavelmente não era peludo. Como é que a gente reconhece isso? Essa cena aqui representa o momento em que o pai, prestes a morrer, pede para o Isaú, não é esse da imagem, pede para o Isaú fazer um almoço para ele, né, com carne dos animais que ele caçava lá no campo, lá nas florestas, porque seria talvez o almoço de uma cerimônia onde ele ia abençoar os filhos, né? A mãe, prestando atenção nisso e tendo uma preferência pelo filho mais novo, que era o Jacó, convence o Jacó a enganar o pai. Ela mesma faz o cozido, traz e põe na mão do Jacó. Vai no seu pai, pede a bênção para ele lá, e o Jacó e o pai, aqui o Isaac, né, faz teste. Meu filho, é você mesmo? Ele já estava muito velho, né, já não enxergava mais, já ouvia muito dificilmente, então talvez não tenha feito diferença na voz dos dois rapazes. Chega o Jacó, então, e como é que o pai tenta provar, né, saber diferenciar se ele estava sendo enganado ou não? Ele quer pegar no braço do Esaú, né, para reconhecer se era o filho peludo mesmo, se era o filho mais velho, porque ele sabia da importância da bênção que ele transferiria. Mas o texto bíblico, inclusive, diz que a mãe dos dois rapazes ensina Jacó como a enganar o pai. Ela convence e explica para Jacó que ele deveria amarrar pelos de cabra no seu braço, porque se o pai botasse a mão, ele ia ver como Jacó era peludo e ia então confundi-lo com Esaú e abençoá-lo como deveria ser. Tá? Então, nós temos o Esaú, o Jacó, sendo abençoado e sendo perseguido pelo irmão mais velho. Nós temos, você vê no texto bíblico que ele se casa, né, passa mais de 20 anos nas terras de um tio dele para poder casar com a mulher que ele queria. O costume lá era de casar sempre a mais velha primeiro, então acaba que ele se casa com a mais velha, depois com a mais nova, recebe as duas servas de cada uma dessas mulheres, e aqui nós temos um momento onde ele luta com o anjo, é uma situação, é uma passagem muito emblemática no texto também, por isso que é dito que Jacó prevaleceu contra Deus. Mas a gente não deve levar isso ao pé da letra no sentido de que ele resistiu a Deus, mas de que ele foi um homem persistente. Segurou esse anjo aí, de acordo com a passagem bíblica, e disse que não ia largar esse homem, esse anjo, enquanto ele não fosse abençoado. E já estava amanhecendo, e o anjo dizia que não ia ficar ali enquanto estivesse amanhecendo, né, e que ele iria partir. Mas como Jacó não o largava, ele machuca Jacó e pega, então, um músculo da sua coxa e deixa o Jacó manco, né, para o restante da sua vida, porque tocou no nervo da sua coxa. É a partir daqui que o Jacó tem o nome dele trocado de enganador, Jacó, né, para Israel. Então, agora ele passa a ser o pai de uma nação. E aí, na sequência, a gente passa a ter a história de José, tá bom? Isso aí, assim como eu fiz no templo, a gente dá uma seccionada na aula aqui, e o próximo vídeo a gente passa a entender como é que esse povo foi parar no Egito, a ponto de ser transformado em escravo, e Deus tem que fazer um milagre estupendo, como foi o caso de abrir o Mar Vermelho para que o povo saísse de lá. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que Deus encha a sua vida de graça e que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Amém?